Bom, estou gravando agora, boa noite para quem está assistindo essa gravação. Essa é a nossa primeira monitoria da disciplina de Laboratório de Física Geral A, né, do curso de Engenharia Química. Hoje são 27 de agosto. A gente está começando um pouquinho tarde porque eu estava lutando com a minha internet aqui, mas acho que agora vai. Deixa eu ocultar isso aqui. E vamos lá, né? Vamos lá. É o que tem para hoje e é isso aí. Hoje eu queria comentar um pouquinho de algarismos significativos. Algarismos significativos. E, bom, uma das três primeiras partes que eu queria falar hoje, começando de algarismo significativo, né? Quer dizer, eu estou pensando em alguma medida. Esse é um laboratório de aprendizado, né? A primeira física que vocês estão fazendo é a física 1, né? Então, o que a gente faz aqui é, primeiro de tudo, né, aprender a medir. Então, quando a gente fala do ato de medir, a gente está falando de fazer comparação de um padrão com alguma coisa que eu quero observar, né? Se eu estou medindo o tamanho dessa caneta aqui, por exemplo. Então, o que eu faço é colocar algum instrumento de medida de comprimento, né? Pode ser uma régua, um paquímetro ou um micrômetro. Vocês conheceriam se não existisse coronavírus, vocês iam conhecer esses três. Mas o que a gente pode falar é que quando eu estou falando do ato de medir alguma coisa, eu estou falando de comparar um padrão. Então, bom, vamos supor que aqui eu tenho uma régua graduada em centímetro. Então aqui eu tenho a marca do 0, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4 e vou embora, tá? É claro que isso não existe, né? Uma régua graduada em centímetro, mas, né, só pra gente ter uma noção de como que a gente mede esse tipo de coisa, se eu colocar um objeto que começa bem aqui e vai até aqui, bom, um objeto com essas dimensões aí, o que vocês me dizem do tamanho desse objeto? Aí você lembra que aqui eu tenho alguma coisa graduada em centímetro? Aí você pensa, bom, eu posso dizer que o tamanho desse objeto é 2,5 centímetros? Posso colocar 2,5 e tá tudo bem? Ou então 2,4, posso colocar 2,6 e tá tudo certo, sem problema, né? Posso colocar até 2,7, né? Acho que vocês concordam comigo. Aí você pensa o seguinte, se tem várias pessoas olhando para uma medição como essa aí e os palpites são 2,4, outra pessoa vai lá e fala 2,5, outra pessoa vai lá e fala 2,6, uma pergunta que surge é, qual dessas está correta? E a resposta é, todas estão corretas, tá? Todas fazem sentido. O 2,4 ele é coerente, o 2,5... eu diria que o 2,5 é o que mais faz sentido, porque olhando para essa marca em verde, ela termina bem no meio, né, do 2 e do 3. Então eu diria aí que o 2,5 faz mais sentido. Só que nenhuma delas é um absurdo de errada, né? Então eu posso dizer que o 2,4, 2,5, 2,6 e 2,7 estão corretos, né, sem problema nenhum. Por que é complicado eu colocar uma medida de 2,55, por exemplo, centímetros? Por que é difícil? Aí você pensa assim, esse 2 não foi... esse 2 foi sim o instrumento que me deu, né? Essa régua aí graduada em centímetros. Eu tirei esse 2 porque foi a régua que me disse, né? Eu tô entre o 2 entre 2 e o 3, então eu tô falando de 2, alguma coisa, né? Já a primeira casa depois da vírgula, né? A primeira casa decimal depois da vírgula, eu precisei estimar, né? Não foi exatamente a régua que me deu, eu precisei estimar esse valor. O 4, o 5, o 6 e o 7 não foi a régua que me deu, eu estimei, tá? Se eu já não tenho certeza da primeira casa decimal depois da vírgula, né? Já é difícil defender a primeira casa decimal, quem dirá a segunda, né? Por isso que fica complicado, nesse tipo de régua graduada em centímetros, eu colocar duas casas decimais. Eu não tenho certeza nem da primeira, quem dirá da segunda. Tá, então por isso que fica... Eu realmente não tenho como escrever isso aí alguma coisa com 2,55 centímetros. Como é uma régua graduada em centímetros, eu paro já na primeira casa decimal. Tá? Por isso que esse 2,55 aqui, ele não faz sentido pra gente. Tá certo? Agora, se eu aumentar
Se eu aumentar a precisão do meu instrumento, o que acontece, hein? Aí aqui eu vou dizer que eu tenho uma régua graduada em centímetro já. Centímetro não, milímetro. Que é a 10ª parte do centímetro, concorda? Aí aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, 4. 1 centímetro tem quantos milímetros, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. 7, 8, 9, 10 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se forçar, dá pra levar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá aí. Opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, essa última não existe, não. São só 9, mas posso deixar o 4 aqui. Bom, o que acontece se eu tiver um objeto agora... diminuir o tamanho dele. Se eu tiver um objeto até aqui, assim, por exemplo. Deixar mais próximo aqui. O que vocês me dizem sobre essa medida aqui? Aí, os palpites que podem surgir, né? Isso aqui está entre 1 e 2, então é 1 e alguma coisa. 1, alguma coisa. Né? Tá entre 1 e 2, então é 1, alguma coisa. Eu tenho aí 1, 2, 3, 4, 5. Tá entre os 5 e 6 milímetros, concorda? Então é 1,50 e alguma coisa. Eu posso dizer que é 1,53 centímetros. Não posso? Eu posso dizer que isso é 1,55 centímetros. Posso dizer que isso é 1,57 centímetros. Posso dizer isso, não é? Faz sentido? Agora, o 1 foi o instrumento que me deu, foi esse instrumento que me deu. O 5 foi o instrumento que me deu também, porque olhando para as marcas em azul, eu estou vendo que eu estou no 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Estou em alguma coisa aqui entre o 5 e o 6, olha só. Né? Então é 1,50 e alguma coisa. Tá certo? 1,53 faz sentido, 1,55 faz sentido, 1,57 faz sentido. Agora, eu posso dizer alguma coisa desse tipo aqui? 1,535 centímetros. Faz sentido eu dizer isso? Cara, perfeito. É isso mesmo. Esse 3 aqui já é complicado. Então, se eu não sei, eu não tenho certeza nem do 3, imagina da última casa, né? Então, o que acontece é que fica complicado numa régua graduada em milímetro, né? Que é o mais comum, a gente chama de régua mesmo, porque não tem régua graduada em centímetro, só em milímetro. Eu consigo escrever a medida, a precisão de alguma coisa com 2 casas decimais. Tá? Só que com 3 eu não consigo, porque a segunda já não é a régua que me dá, sou eu que tenho que estimar, tá certo? Bom, esse instrumento, né, graduado em milímetro a gente chama de régua, né, uma régua que a gente compra numa papelaria por aí. Existe um instrumento que chama paquímetro. A graduação dele é bem mais precisa do que uma régua normal, né? Porque aqui eu tenho 0, vou dizer que eu tenho 1 aqui, vou dizer que tenho 2 aqui. Essa graduação ela está em milímetro, porém o paquímetro ele é mais preciso ainda, tá? Entre cada uma casa dessa aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá meio absurdo isso aqui. 1 tá aqui, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou deixar 1 pra cá. Borracha.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá aí. Bom, aqui eu tenho 1. O que acontece no paquímetro é que eu tenho uma medição mais precisa. Deixa eu mudar isso aqui. Deixa eu ver como é que eu vou escrever isso aqui. Não, eu posso fazer melhor. Só vou do 0 até 1 mesmo, só pra ficar mais fácil de desenhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí eu apago isso. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aqui. Aqui está o 0, aqui está 1 milímetro. E aí eu tenho outras medidas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí vocês imaginem que tem todas as marcas aí, tá certo? Bom, se eu quiser colocar alguma coisa, deixa eu mudar isso aqui, que vem daqui pra cá, por exemplo, tá? Uma medida assim. Aí eu sei que ela vai bem aqui. Bom, como é que eu posso escrever uma medida dessa, né? Essa que está aqui em laranja, um objeto que tem essa medida. Lembrando que isso aqui é um paquímetro, né? Bom, você repara que eu tô eu tô em alguma coisa menor que 1, não é? Então eu posso escrever isso com 0, alguma coisa, tá certo? Então eu tenho 0, aqui eu tô no 1, então aqui eu tô na casa entre 1 e o 2, então isso aqui é 0,1 alguma coisa. Aí você tem 1, 2, 3, 4. Olhando para a marca em vermelho, eu estou entre o 4 e o 5, concorda? Então, 1, 2, 3, entre o 4 e o 5, que está o tracejado de laranja. Então isso aqui é 4 e alguma coisa, tá certo? Aí você pensa que eu estou na marca dos milímetros. O que acontece se eu deslocar essa vírgula para a direita 2 vezes? Isso aqui é 14 vezes 10 elevado a menos 2, concorda? Isso aqui é 14 vezes 10 elevado a menos 2. Quando a gente vai olhar para, né, eu quero, sei lá, avaliar um número desses aí, eu tenho que pensar no seguinte, esse 14 foi o instrumento que me deu, né? Se eu pensar que isso aqui é um paquímetro, isso foi o instrumento que me deu. Agora, esse 10 elevado a menos 2, ele não foi exatamente o instrumento que me deu. Ele só serve para eu conseguir localizar minha vírgula numa medição como essa daqui, tá? E aí com isso vem o conceito de algarismo significativo, que é uma das coisas que eu queria mostrar para vocês, que quando eu estou falando de algarismo significativo, é como o nome já sugere, né? Ele significa alguma coisa ali na minha medição. Então isso quer dizer que eu peguei um objeto qualquer, essa caneta aqui da minha mesa, medi com o instrumento, e aí os números que o instrumento me dá são todos os algarismos significativos, contando aquele que eu precisei estimar, tá certo? Contando aquele que eu precisei estimar. E aí no caso a gente consegue, né, no caso, escrever algumas, dizer, né, dada uma certa medição, quantos algarismos significativos ele tem, tá? Aí duas coisas importantes sobre algarismos significativos, né? A primeira é essa da potência, tá? Potências de base 10 não são algarismo significativo, tá? Não são algarismo significativo. E a segunda coisa é que zero à esquerda também não é algarismo significativo, tá? Então, zeros à esquerda não são algarismos significativos.
significativos. Tá certo? Bom, com isso, eu tenho aqui uma medida de 42,5, tá? Sei lá, centímetros pode ser. Quantos algarismos significativos tem aí? Nesse caso eu vou olhar para todos, né? Porque não tem nenhum zero e não tem nenhuma potência de base 10, então nesse caso eu posso dizer que tem 3 algarismos significativos aí, tá? O 4, o 2 e o 5 são algarismos significativos. Então eu tenho 3 algarismos significativos. Se eu tiver aqui 7,30 centímetros, quantos algarismos significativos tem aí? O 7 é significativo, o 3 é significativo e o 0 está na direita, né? Então ele conta como algarismo significativo. Nesse caso eu tenho 3 também, tá? 3 algarismos significativos aí. Aqui eu tenho 2,05. Vocês conseguem me dizer quantos algarismos significativos tem aqui? Três também, né? Esse 0 ele está no meio, então ele conta, né? Então o 2 é significativo, o 0 é significativo e o 5 é significativo, então eu tenho 3 também. Tá? Então eu tenho 3 algarismos significativos. Agora, se eu tiver isso aqui, quantos algarismos significativos tem aí? Por que 3? Esse 0 da direita ele é um algarismo duvidoso, né? Quer dizer, esse número que é o último eu precisei estimar, tá? Então ele de certa forma traz alguma informação pra gente. O que não acontece com o 0 da esquerda. O 0 da esquerda é só para eu conseguir localizar minha vírgula. Então ele não é significativo, então só contam como significativo os 2 4 e o 0 da direita. Da esquerda não. Tá? Então esse 0 aí, o 0 da esquerda, ele não conta. Tá? Se eu tiver aí 0,05 metros. Quantos algarismos significativos eu tenho? 1, que é o 5. Os 2 zeros eles estão na esquerda do 5, então não conta. Tá? Então ele é o nosso algarismo significativo. Tá? Quantos algarismos significativos tem aí? Dois. O 0 não. O 3 e o 6. Né? O 3 e o 6. Então eu tenho 2 algarismos significativos. Tá? Agora, eu tenho aqui 0,4 vezes 10 elevado a 5 volts. Quantos algarismos significativos tem aí? Só um, é isso mesmo, né? Bom, esse 0 aqui do lado do 4, ele não conta. E quando eu tenho uma potência de base 10, né? Potência de base 10 não são algarismos significativos, tá? Então, esse 10 a quinta, ele só tá aí para descrever a localização da minha vírgula, né? Quando a gente tem um 10 elevado a 5, você desloca a vírgula para a direita 5 vezes, tem aquela velha regrinha lá, né? Mas a minha medida, né? O que acontece bastante, eu vou escrever isso aqui para vocês. Se eu deslocar a vírgula para a direita, como o 10 a quinta está mandando 5 vezes, eu tenho... O que eu vou ter? 1, 2, 3, 4, 5. Vou parar aqui. Isso é 40 mil, né? 0,4 vezes 10 a quinta volts é 40 mil volts. Mas o que acontece é que a minha medida não veio 40 mil. Se ela tivesse vindo escrita 40 mil volts, aí sim eu teria 1, 2, 3, 4, 5 algarismos significativos, né? Aí, um erro que as pessoas cometem é dizer que 0,4 vezes 10 a quinta volts, do jeito que está escrito no formato de potência, tem 5 algarismos significativos por causa do 10 elevado a 5, que me obriga a deslocar a vírgula para a direita 5 vezes. Mas não é isso que acontece, tá?
essa potência, né, a potência de base 10, ela só está aí para indicar a minha vírgula. Então, nesse caso, você só olha para o 0,4. E como 0 à esquerda não conta, você só olha para o 4 e ele é o nosso único algarismo significativo. Deu para entender? Só mais uma para a gente ir adiante. Quantos algarismos significativos tem aí? 3. A potência aqui não conta e o 0 está à direita, né? Então ele conta como algarismo significativo. Então você tem o 3, o 2 e o 0. Então são 3 algarismos significativos aí. Tá legal? Bom, uma coisa bastante, com base nisso que eu contei para vocês, uma coisa bastante importante que acontece no laboratório, inclusive vocês têm uma tarefa sobre isso lá no Classroom, se eu não me engano, né, sobre propagação de incerteza. Propagação de incertezas. Quando a gente faz uma medida em laboratório, essa medida ela nunca é perfeita, tá? Ela sempre vai vir associada a uma incerteza, né? Como o nome já fala. É aquela velha coisa, né? Dependendo do instrumento que eu estou pegando, eu não consigo uma precisão 100% de precisão, eu não posso confiar 100% naquele resultado, e aí ela tem que vir dotada de uma certa incerteza, né? Eu tenho, sei lá, 15 centímetros mais ou menos 2, né? Pode ser. Aí acontece o seguinte, vou fazer o esquema dos milímetros lá de novo, só para eu contar o que é incerteza para vocês. Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3 e vou embora, né? Aí aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá meio zoado, mas acho que vocês conseguem entender o que eu quero passar. Bom, vou pegar alguma coisa que tem aqui, vai, essa medida. Olhando para aí, né, o que acontece é que eu tenho, né, quantos centímetros eu tenho? Tá entre o 2 e o 3, então eu tenho 2, alguma coisa. 2, alguma coisa. Agora, olhando para a marca dos milímetros, 1, 2, 3, 4, tá entre o 5 e o 6, quase em cima do 5, né? Então eu tenho 2,5 e alguma coisa, tá legal? Agora, eu não preciso exatamente, né, em laboratório, eu não preciso necessariamente colocar uma outra casa decimal. Eu poderia dizer que isso é 2,51 centímetros. Não posso? Não poderia colocar assim? Olhando assim para essa figura, a marca está muito próxima do 5, eu posso dizer que isso é eu estou vendo que está passando, pelo menos eu, né, estou vendo que está passando um pouco, então eu posso dizer que isso aí é 2,51, por exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, Só que, o que acontece é que eu posso fazer o seguinte, né, e vai ser o que vocês vão fazer ao longo da disciplina, colocar o 2,5, que é a informação que você conseguiu daquele instrumento, daquela medida, e adicionar nessa escrita, nessa anotação, uma certa incerteza de mais ou menos, né? Por exemplo, 0,1, isso é uma vírgula, prometo, tá? Mais ou menos 0,1. Fecha o parêntese e aí coloca a unidade do lado, o centímetro. Porque vocês lembram que como eu estou falando de, né, unidade de medida de qualquer grandeza física, eu estou falando de uma multiplicação, né? Eu tenho aqui 4 centímetros. A gente não consegue, eu acho pelo menos que a gente não consegue enxergar, mas isso aqui é uma multiplicação, tá? Não sei se vocês já sabiam disso, mas o número com uma grandeza física do lado, com a unidade de medida daquela grandeza física é uma multiplicação, né? Eu tenho 4 vezes aquele centímetro. Eu tenho 2 vezes 2 amperes, né? O que é a unidade de corrente elétrica, são 2 vezes aquele ampere. Tá, então são 2 amperes aí. Eu tenho 40 mols, né? Então são 40 vezes aquele mol. Tá, isso aqui é a unidade
comprimento, esse aqui é corrente elétrica, esse aqui é quantidade de matéria, né, lá do Sistema Internacional de Unidade, etc. Então, nesse caso, quando você adiciona uma incerteza, 2,5 mais ou menos 0,1, coloca entre parênteses e aí a unidade do lado. Tá? Isso vale para todos os laboratórios que vocês forem fazer. Laboratório A, laboratório B, assim por diante. Tá? Essa anotação a gente diz que eu tenho... Vou chamar essa medida de um comprimento D. Tá? E aí eu vou dizer que eu tenho um comprimento D médio, que é o comprimento esperado, mais ou menos a incerteza, que eu vou chamar de delta D. Tá? E aqui a unidade de medida. Esse delta D ele é bastante especial para a gente porque ele traz uma forma de grau de confiabilidade da minha medição, né? O quanto que eu posso confiar nessa resposta dentro desse laboratório. E aí, com base nele, eu posso calcular grandezas derivadas das primitivas. Vocês lembram que quando eu estou falando de... Não sei se devem com certeza ter falado em sala de aula, assim, na parte teórica, quando eu tenho uma grandeza primitiva, eu estou falando daquelas 7 que vem no Sistema Internacional de Unidades, né? Vocês lembram? Aqui eu estou falando de... Deixa eu escrever para cá. A primeira é comprimento, as primitivas, né? Comprimento. A segunda é tempo. A terceira é mol. A quarta é temperatura termodinâmica. Temperatura termodinâmica. A quinta é intensidade luminosa. A sexta, corrente elétrica. E a sétima, comprimento, tempo mol, temperatura termodinâmica, intensidade luminosa, corrente elétrica e... tem mais uma que eu estou esquecendo. Enfim, já eu lembro. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de comprimento é o metro, né? A de tempo é segundo, a de... Eu troquei aqui, na verdade não é mol não, é quantidade de matéria. Quantidade de matéria. E a unidade de quantidade de matéria é o mol. Ih, o que foi que houve aqui? Tá. Quantidade de matéria é o mol. A unidade de temperatura termodinâmica é o Kelvin, tá? A unidade de intensidade luminosa é o candela, escreve CD. A unidade de corrente elétrica é o ampere. Qual é a sétima unidade? Vocês lembram a última unidade? Comprimento, tempo, quantidade de matéria, temperatura termodinâmica, intensidade luminosa, corrente elétrica. É massa, obrigado. É isso mesmo. Ela é primitiva também. E a unidade é o quilograma, né? É isso mesmo. Essas são as primitivas. As derivadas é a que a gente consegue obter com operações entre essas 7, tá? Velocidade, né? Que é comprimento dividido pelo tempo. O que mais? A carga elétrica, que é um produto de corrente elétrica com tempo, né? Então, força, que é massa vezes aceleração vezes aceleração, né? Com essas derivadas eu consigo obter com essas primitivas aí, tá? Aí você pensa o seguinte: eu tenho uma unidade aqui que é o meu valor esperado, e aqui eu tenho uma incerteza associada. Aí uma observação interessante que surge é a diferença entre incerteza e erro, tá? Quando eu estou falando de erro, eu estou falando de uma medida com relação a uma constante que a gente já conhece. Por exemplo,
Ainda nesse laboratório, vocês vão fazer um experimento que é para medir, o objetivo do experimento é medir a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade a gente já conhece que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, né? Se você faz o experimento lá e obtém, sei lá, 9,75. De 9,75 para 9,8, você tem um erro de 0,05. Por que eu posso chamar de erro e não incerteza? Porque a gente conhece o valor da gravidade, né? A gente sabe que é 9,8. Agora, o valor dessa caneta aqui, não tem ninguém que possa me dizer o valor exato dessa caneta, tá? Que valores que a gente conhece na natureza? A gente conhece a aceleração da gravidade, a gente conhece a velocidade da luz, né? 299,742,458, se não me falha a memória, tá? Metros por segundo. A gente conhece a tal da constante eletrostática no vácuo, a gente conhece a constante de permeabilidade magnética, constante de permeabilidade elétrica, tá? Então tudo isso que essas duas últimas vocês vão ver lá em laboratório de física B, mas a constante da natureza que a gente conhece o valor, é um valor exato, a gente não faz a incerteza no laboratório, e sim o erro. Quando a gente faz uma medição de uma coisa que a gente não conhece, né? Quero saber a massa da minha caneta, ou então a medida dessa bic aqui, né? Então, eu me toquei agora que vocês não estão me vendo na chamada, mas vocês vão me ver na gravação, porque eu coloquei a minha câmera na gravação, vocês vão conseguir me ver, tá? E aí, com isso, eu não calculo mais erro, nesse caso a incerteza, tá? Então, vocês conseguiram entender a diferença entre erro e incerteza? Erro é aquele valor de alguma medida que eu já conheço, que é uma constante da natureza. Incerteza é uma medida que eu estou trabalhando no laboratório com relação a alguma coisa que eu não conheço, um objeto qualquer, tá certo? Deixa eu pular isso aqui. Agora, eu vou só... Seis minutos. Bom, eu vou pedir para vocês entrarem nesse link aqui. E aí na próxima semana eu dou um jeito de fazer um upgrade nessa minha conta aqui. Por favor. Pronto. Tela inteira. Estão vendo minha tela? Beleza, vamos continuar então. Bom, como é que a gente faz? Bom, com isso que eu contei para vocês, eu sei que eu consigo fazer, né, uma certa medição e junto com ela, né, agregado a ela, associado a ela, vem uma certa incerteza, né, porque eu estou fazendo medição de alguma coisa que eu não conheço inicialmente. E aí eu quero operar com essa medida. O que eu faço? Nesse caso, vem o conceito de propagação de incerteza, tá? A propagação de incerteza ela é bem interessante. Eu tenho aqui sei lá, quero escrever 3,45 mais 1,7. Aí, bom, o 3,45 ele tem 3 algarismos significativos, concorda? E 1,7 só tem 2. Se a gente fosse fazer igual na escola que ensinam pra gente, né? 3,45 mais 1,70. Lembra disso? Quando não tem nada depois, você pode botar um zero e tá tudo bem, e aí você soma. 5 mais 0 dá 5. 7 mais 4 dá 11. Tudo bom? 3, 4, aqui dá 5, né? Então você tem aí 5,5. Se eu vier aqui na calculadora
ela vai me informar, por mais que eu não escreva 1,7, ela vai me informar que isso dá 5,15, se eu não errei nenhuma conta. 3,45 mais 1,7. Isso dá 5,15. Mas isso não acontece no laboratório, tá? Isso, né, você não faz assim. O que você faz é o seguinte, né? Eu vou operar aqui com 3,45 mais 1,7. Esse valor eu não conheço e eu não posso colocar um zero aqui, porque quando eu faço isso eu estou aumentando a precisão da minha medida, tá? Vocês só não esqueçam que eu estou considerando que o 3,45 ele é uma medida que eu consegui, né, fazendo uma medida, e 1,7 também, tá? Então eu não posso colocar um zero aí, porque senão eu estou aumentando a precisão do meu instrumento e eu não posso fazer isso no laboratório, tá? Nesse caso, eu coloco um ponto de interrogação, pode ser, e aí você pensa o seguinte: soma o 5 com o número que eu não conheço. O resultado eu não conheço também, né? Você pega um número conhecido, soma com desconhecido, o resultado vai ser desconhecido, tá? 4 mais 7 eu sei que dá 11. Eu tenho total segurança que 4 mais 7 dá 11. Pega esse 1, joga o outro aqui para cima. 3 mais 2 dá 5. E aí eu tenho 5,1, tá? É assim que a gente faz. E isso não dá 5,15, tá? Isso dá 5,1. Com duas, aqui tem 2 algarismos significativos, concorda? Tá? Então aqui eu tenho 2 algarismos significativos. Se eu quiser fazer 4,723 mais 2,08. Como é que é isso? Né? Aí você faz vírgula embaixo de vírgula, 4,723 mais 2,08 e não bota nada aqui, tá? Bota uma interrogação, mas não bota número, por favor. Tá errado se botar número, tá? Aí, bom, 3 mais o número que eu não conheço. Não conheço. 8 mais 2 dá 10, fica o 0 vai 1 aqui, 7 mais 1 dá 8, tá? E 4 mais 2 dá 6. Isso é 6,80. Quantos algarismos significativos tem aí? 3, o 6, o 0 e o 8, tá? Então isso aí são 3 algarismos significativos, isso é 6,80, tá? Outra coisa que você não pode fazer, você fez toda essa operação aí bonitinho, colocou o ponto de interrogação, achou 6,80 e na hora de operar você vai lá e escreve 6,8. Isso também não pode, tá? Você tem que colocar esse zero, porque senão você está perdendo a precisão da tua medida. O que é menos grave do que adicionar a precisão, tá? Mas ainda assim não é correto. Se encontrou, fez a operação completa, se encontrou 6,80, coloca 6,80 com o zero lá, se você for fazer uma outra conta com esse resultado, tá? Se você achou 6,80, não coloque 6,8 não, tem que deixar 6,80, tá certo? Só mais uma. Eu tenho aqui 0,013 mais 1. Como é que fica? Aqui eu tenho 0,013, aí eu somo com 1. Não bota nada, isso aqui é vírgula, tá? 3 mais interrogação. Os outros dois também, e 0 mais 1 dá 1, tá? Aí pergunta, isso aqui é 1, tá? Então você escreve 1, e quantos algarismos significativos tem aí? Só 1, tá certo? Sempre assim, desse jeito. Você não pode somar um número com o outro que você não conhece, aí realmente não tem como. A mesma coisa acontece com a subtração, tá certo? Na multiplicação, o que acontece é que eu tenho uma regrinha prática interessante, né? Eu tenho aqui 2,74, quero fazer o produto com 1,3, por exemplo. Quero ver quanto é que dá isso. Se eu fizer no jeito tradicional, quanto que eu vou encontrar, né? 2,74 vezes 1,3, isso me daria 3,562. Aí pergunto para vocês, quantos algarismos significativos tem aqui no 274? Três, perfeito. O 2, 7 e o 4 contam, então eu tenho 3 algarismos significativos. E aqui no 1,3 eu tenho quantos?
2, né? Então aqui eu tenho 2 algarismos significativos. Regra prática: toda vez que você for fazer um produto entre duas medições, o teu resultado tem que ter a mesma quantidade de algarismos significativos do número que tem a menor quantidade de algarismos significativos, né? Se eu tenho um número com 3 algarismos significativos e outro com 2, o resultado tem que ter quantos algarismos significativos? 2, tá? Sempre pega o menor. E aí vamos ver quanto é que dá isso aí. Aqui eu tenho 2,74 vezes 1,3 e boto uma interrogação aqui, tá certo? Bom, 4 vezes um número que eu não conheço? Não sei. 7 vezes um número que eu não conheço? Não sei. 2, um número que eu não conheço? Opa, que é isso aqui? Não sei também, tá certo? Aí agora eu vou pro 3 ali. Aí você soma aqui. 4 vezes 3 dá 12, fica o 2 vai 1. 7 vezes 3 dá 21, mais 1 dá 22, fica o 2 vai 2, né? 21, 22, isso mesmo. 3 vezes 2 dá 6, 6 mais 2 dá 8, tá? Anda aqui. 4 vezes 1 dá 4, 7 vezes 1 dá 7, 2 vezes 1 dá 2, tá? Aí, bom, que resultado que fica? Aqui é a interrogação. O número que eu não conheço mais 2, não sei também. O número que eu não conheço mais 2 mais 4, não sei, tá? Eu sei que 8 mais 7 dá... não sei, na verdade não sei não. Dá 15? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dá 15. Fica o 5 vai 1 e aqui eu tenho 3, tá? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 casas decimais, né? Então, 1, 2, 3, 4. 3,5, tá? Bom, pergunta. Esse meu 3,5 aqui, quantos algarismos significativos tem? Deixa eu ver se eu... E agora? Tem 2, né? O 3 e o 5 contam. Aí, uma coisa interessante, né? Eu tinha um número com 3 algarismos significativos, fiz o produto com um número que tem 2 algarismos significativos, o resultado teve 2, sem problema. Então aqui eu tenho 2 algarismos significativos, tá? Se eu fizer aqui 4,1729 com 2,2, quero ver quanto é que dá isso. Vou fazer só mais esse, antes da gente ir adiante. Aí eu faço, né, 4,1729 vezes 2,2, interrogação, 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 tá? Bom, onde tiver interrogação, vocês sabem que o resultado vai dar uma interrogação, né? Acho que eu posso pular essa parte. Aqui também vai dar interrogação. E aqui também, porque eu tenho 3 interrogações embaixo, então eu vou ter 3 linhas de interrogação, não é? Aí beleza, finalmente cheguei no 2. 9 vezes 2 dá 18, fica 8, vai 1. 2 vezes 2 dá 4, com 1 dá 5. Se eu errar alguma coisa, vocês falem, por favor. 7 vezes 2 dá 14, fica 4, vai 1. 1 vezes 2 dá 2, mais 1 dá 3. E 2 vezes 4 dá 8, tá certo? Aí 9 vezes 2 dá 18, fica 8, vai 1. 2 vezes 2 dá 4, mais 1 dá 5. 7 vezes 2 dá 14, fica 4, vai 1 aqui. 2 vezes 1 dá 2 com 3. E 4 vezes 2 dá 8. Basicamente repetir a linha de cima, né? Aí, bom, quanto que dá isso aqui? Aqui eu não sei quanto é que dá, então interrogação. Aqui eu também não sei quanto é que dá, interrogação. Aqui, interrogação também, que eu não conheço esses valores. Aqui eu tenho um monte de interrogação somando com 8. Então continua sendo interrogação. Aqui também, interrogação. Aqui também, interrogação. Eu estou pegando interrogação somando com 3 e com 4, também não sei quanto é que dá isso. Mas eu sei que 8 mais 3, 8, 9, 10, 11, né? Fica 1, vai 1. 8 mais 1 dá 9, tá? Aí isso aqui é 9,1, tá certo? Aí você pensa assim, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 algarismos significativos e aqui eu tenho 2 algarismos significativos. Esse meu 9,1 ele tem que ter 2 algarismos significativos, tá certo? Então aqui eu tenho 2
algarismos significativos. Agora, o que acontece se eu tiver uma expressão matemática inteira? Né? E aí já levando para... Né, você tem um problema que você precisa resolver e esse problema ele não te dá uma constante da natureza, ele te dá uma medida. O que eu quero fazer? Como, por exemplo, eu quero somar, quero saber a área desse retângulo aqui. O que eu faço? Né, tô com um retângulo aqui e quero calcular a área dele. Quero resolver esse problema. O que eu faço? Aí uma coisa importante que surge aqui, né? Eu vou dizer que a altura desse retângulo é uma altura H aqui, mais ou menos ΔH, tá certo? A altura e a incerteza. Eu vou dizer que a base, né, desse retângulo aqui, ele é um B mais ou menos ΔB, tá? Nesse caso, o que eu estou fazendo é um produto, concorda? Porque a área desse troço é o produto da base vezes a altura, não é? Vou usar esse aqui. A área dessa figura é base vezes altura. Só que, o que acontece? A base desse meu retângulo, ela vem dotada de uma certa incerteza e a altura também. Consequentemente, quando eu opero duas grandezas que têm incertezas associadas a ela, o resultado também vai ser carregado de uma incerteza. Faz sentido? E aí eu vou escrever a área, e vou chamar isso aqui de área média, que é o produto da base média com a altura média. A área total, eu vou dizer que é uma área média, que é a área esperada, mais ou menos a incerteza da área. Tá certo? É isso que eu vou fazer. Bom, nesse caso, como é que eu faço o cálculo da incerteza da área? A incerteza da área, ela é a altura média do meu retângulo vezes a incerteza da base mais a base média vezes a incerteza da altura. Tá certo? É isso que eu vou fazer. Bom, com base nisso, como é que fica esse problema aqui? Eu tenho um retângulo aqui e quero calcular a área desse retângulo. Quero fazer a área desse retângulo aqui. Aí vamos colocar uns números aqui para ficar interessante. Aqui eu tenho 24. 24. Não, 24,5 mais ou menos 0,2. Deixa eu só escrever isso aqui mais para cá. Eu vou colocar isso aí em centímetro, tá certo? Escrever isso aqui mais pra cá. E aqui é... centímetro. E a base, eu vou dizer que ela mede 40,3, pode ser? Mais ou menos 0,3, tá? Centímetros. E eu quero calcular a área. Bom, o cálculo da área ele é dado pelo seguinte, né? A gente concorda, todo mundo concorda que a área média vai ser a base média vezes a altura média. Quem é a base média? Né? A base média é esse 40,3 aqui. Então eu estou fazendo 40,3 centímetros vezes a altura média, que é o 24,5 que está aqui. Tá? Então eu tenho 24,5 centímetros aí. E eu quero fazer isso, tá? Lembrando de tudo que eu mostrei para vocês ainda agora, tá? Quando eu vou operar com esses números, eu tenho que levar em conta... Vou usar esse aqui, vai. Tem que levar em conta a quantidade de algarismos significativos, etc. Bom, vamos lá. Aqui eu tenho 40,3, quero multiplicar com 24,5. Bom, 3 vezes 5 dá 15. Fica o 5 vai 1. Aqui dá 0 com 1 dá 1. 5 vezes 4 dá 20. Tá? Mais 4 vezes 3 dá 12, fica o 2 vai 1. Aqui dá 0 com 1 dá 1. 4 vezes 4 dá 16. Mais
3 vezes 2 dá 6. 0 vezes 2 dá 0, me perdi aqui. 4 vezes 2 dá 8, tá certo? Agora eu consigo somar todo mundo porque eu não tive nenhuma interrogação e etc. Aqui eu tenho 5. 2 mais 1 dá 3. 6 mais 1 dá 7. 6 mais 2 dá 8. E 8 mais 1 dá 9. Tá? Isso aqui dá 987,35. Sim? Se eu fizer 40,3 vezes 24,5, 987,35. Pergunta. Esse meu 24,5 ele tem quantos algarismos significativos? Esse 24,5 aqui. 3. E o meu 40,3 tem quantos algarismos significativos? 3 também, tá certo? Aqui, 987,35 tem quantos algarismos significativos? Três. O 9, 8, 7, o 3 e o 5 contam. Aí aqui eu tenho 5. Diferentes. Então, mas é aí que está o problema. Eu estou fazendo uma multiplicação, né, um produto de números que tem 3 algarismos significativos. Então, o meu resultado tem que ter quantos algarismos significativos? Tem que ter 3. E aí eu tenho 5. Aí uma coisa, né, que a gente precisa fazer nesse caso. Como é que eu posso reescrever o 987,35 com 3 algarismos significativos? Como é que eu poderia fazer isso? É 9,87 vezes 10 a 2. Desloca a vírgula. O 10 elevado a 2 obriga a gente a deslocar a vírgula para a direita 2 vezes. Tá aí, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Tá? Porque quando você coloca o 10 elevado a 2, você só está fazendo nada mais e nada menos que deslocando a vírgula para a direita 2 vezes. Aí, ao invés de escrever 987, fica 9,87 vezes 10 ao quadrado. E como 10 ao quadrado ele não conta como significativo, fica assim. Tá certo? Aí você conseguiu escrever a área do retângulo, né? Você consegue escrever a área do retângulo com esse formato. Beleza. Esse aqui é o nosso... É isso aqui que a gente está calculando, né? O A médio. Tá aqui ele. Agora, eu preciso da incerteza da área, né? Porque se as medidas têm incertezas, a área total também vai ter uma incerteza. E eu preciso ir atrás dela. Como é que eu faço isso? Aqui, calculando a incerteza da área, a incerteza delta A da área. Como é que eu posso fazer isso? Aí você lembra dessa regrinha bem aqui. Cadê? Tá aqui, né? A incerteza da área é a altura média dividido vezes a incerteza da base mais a base vezes a incerteza da altura. Tá? Como é que fica isso? É como se você estivesse fazendo uma troca, tá? É como se você estivesse fazendo uma troca. Vamos lá. A área, aliás, vamos começar pela base, tá? O que é isso? Sai daqui. Não sei de onde veio isso. Vamos começar pela base.
A minha base média ela é 40,3, né? Então meu delta A vale 40,3 vezes a incerteza da altura. A incerteza da altura está aqui, 0,2. Tá? Então 40,3 vezes 0,2. Mais, bom, o valor da altura qual que é? Está aqui, 24,5. Então você pega 24,5 vezes a incerteza da base. A incerteza da base é 0,3. Tá aí. Tá? Essa é a incerteza da área. E aí vamos atrás de calcular, né? Lembrando, tá? Lembrando que eu vou fazer aqui o 40,3 vezes o 0,2, eu deixo assim, tá? E vejo quanto é que dá isso. 3 vezes 2 dá 6, aqui dá 0, 4 vezes 2 dá 8, mais 0 vezes 3 dá 0, aqui dá 0 e aqui dá 0 também, né? Aqui eu tenho 6, 0, 8, 0. Aqui eu só tenho 2, então 1, 2, tá? Isso aí dá 8,06. 40,3 vezes 0, vezes 0,2. Isso, 8,06. Aqui eu não vou ter problema, né? Porque eu encontrei 8,06 que tem 3 algarismos significativos. Não, vou ter problema sim. O 40,3 ele tem 3 algarismos significativos. Só que o 0,2 tem quantos algarismos significativos? Só um, né? Então eu tenho um algarismo significativo. O que foi isso? Gente, eu caí da reunião, foi? Ah tá, então vocês... Ai, pera, esqueci esse detalhe. Estão vendo minha tela? Então vocês não perderam nada não, né? Eu fiz aqui o 8,06 que tem 3 algarismos significativos. Aí eu tava dizendo que eu não teria problema, mas na verdade eu vou ter problema sim, né? Porque o 40,3 ele tem 3 algarismos significativos, tudo bem. Mas o 0,2 só tem um algarismo significativo. Então eu preciso que esse meu 8,06 tenha um só algarismo significativo. Como é que eu faço isso? Você consegue me dizer? Só 8, perfeito. E aí eu estou dizendo o que esse resultado me conta, né? Eu estou dizendo que 40,03 vezes 0,2 é 8, tá? Porque o 0,2 só tem um algarismo significativo, como isso é um produto. Eu preciso que o resultado desse produto tenha só um algarismo significativo, tá? Então isso aí é 8. Mais... Aí eu vou fazer o 24,5 vezes 0,3 e ver quanto é que dá. Deixa eu trocar de cor aqui. Aqui eu tenho 24,5 vezes 0,3. 5 vezes 3 dá 15, fica o 5 vai 1. 3 vezes 4 dá 12, com 1 dá 13. 3 vezes 2 dá 6, com 1 fica 7. Mais 000, né? E veja quanto é que dá isso. Aqui dá 5, 3, 7, 0. É um 0, tá? 1, 2, então 1, 2. 7,35, né? 24,5 vezes 0,3. 7,35. Bom, o 0,3 ele só tem um algarismo significativo. Eu preciso escrever esse 7,35 com um único algarismo significativo. Então vocês concordam que fica só 7? Isso. Quanto é 8 mais 7, gente? Como é que eu escrevo a área do meu retângulo? E vocês lembrem,
A área média eu encontrei 9,87 vezes 10 ao quadrado, né? Ei, eu cometi um erro brutal aqui, né? Porque eu não botei a unidade de medida. Ai, pera lá. Vou só deslocar esse bichinho pra cá e colocar a unidade de medida aqui. Que unidade de medida é essa, gente? Se eu tô falando de área, então é centímetro quadrado, né? Ou não? Aqui, centímetro quadrado também. Pronto, agora sim tá correto. Sim, como é que eu escrevo a área do retângulo? Sim, a gente já definiu quanto que vale a área média desse retângulo e já calculou a incerteza da área. Como é que eu escrevo a área? Eu vou e faço isso, né? Vou fazer de vermelho aqui. Vocês lembram que a área era escrita assim, né? Portanto, a área do retângulo é a área média mais ou menos a incerteza da área. A base estava escrita em centímetro e a altura em centímetro, então a área é centímetro quadrado, tá? Como é que fica isso? A área média a gente encontrou aqui 9,87 vezes 10 ao quadrado, tá? Então isso aqui é 9,87 vezes 10 ao quadrado, mais ou menos, a incerteza da área. A incerteza da área a gente achou 15. Tá, então isso aqui é 15. E aqui, centímetro quadrado. Tá? É assim que a gente escreve. Deu para entender? Qual parte? Ah, essa aqui, né? Você lembra que aqui cadê? Mais para cima, né? Aqui. Quando a gente vai escrever uma medida, a gente escreve assim: a medida esperada mais ou menos é a incerteza dessa medida. D barra, a medida esperada a gente chama com a letra e uma barra em cima, né? D barra, mais ou menos delta D, que é a incerteza. Né? Aí, o que a gente fez aqui? Eu tô com esse retângulo aí, com uma base e uma altura, as duas com uma certa incerteza, com a sua respectiva incerteza. O que acontece aqui é que eu tô falando de uma área esperada, que é simplesmente base vezes altura, e a incerteza. A incerteza a gente fez medida da base vezes a incerteza da altura, mais medida da altura vezes a incerteza da base. E encontrou aqui um 15. Essa é a incerteza. A área é 9,87 vezes 10 ao quadrado, e a incerteza a gente calculou 15, não é? Aí como é que a gente escreve? A área, mais ou menos, a incerteza da área. A área é o 9,87 vezes 10 ao quadrado, tá? E a incerteza é 15. Então como é que fica? 9,87 vezes 10 ao quadrado, mais ou menos 15, tá? Isso a gente fez fazendo base vezes altura, tá? E aqui eu fiz com o cálculo da incerteza da área, tá certo? Isso eu poderia escrever assim também. O 15 tem dois algarismos significativos e o 9,87 tem 3. Né? Eu posso escrever assim. Ah, uma outra coisa. Vocês concordam que 9,87 escrito com dois algarismos significativos pode ser 10? 10 vezes 10 ao quadrado, mais ou menos 15 centímetros quadrados. Porque você multiplica centímetro com centímetro, dá centímetro quadrado, tudo mais. Aí pode ser no formato de cima, no formato de baixo, eu não sei como é que qual desses o professor usa. No período passado, o professor Edgar usava esse. Mas vai que o professor Padilha usa esse aqui. Não sei. Mas eu vou entrar em contato com ele e esclarecer melhor isso. Mas o cálculo vocês entenderam, né? Como é que eu calculo a área da figura que eu estou buscando
E a incerteza, como é que eu opero com a incerteza? Tá certo? Certo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. Vocês estão fazendo cálculo 2? Tá. Quando vocês devem estar vendo funções de duas variáveis, né? Então, já já vocês vão entrar na parte legal do cálculo 2. Cálculo 1 vocês estão fazendo 2 é porque vocês passaram no 1, né? Quando eu estou falando de derivada, vocês lembram lá, né? A ideia da derivada é eu achar, né, teoricamente falando, é o quanto que eu estou avaliando a taxa de variação de uma função conforme eu vou mexendo na variável, por isso que chama de variável, né? Se eu pegar uma função de uma variável, que é o que a gente estudou lá no cálculo 1, você tem aqui o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Aí você tem sei lá, não sei, um gráfico aqui qualquer. Vocês lá em cálculo 1 aprenderam a calcular a reta tangente, né? Quero avaliar como que é a inclinação da reta tangente nesse ponto aqui de abscissa x0, e a ordenada não é uma y qualquer, é a f de x0, não é? Aí eu quero olhar como que é a taxa de variação dessa função nesse ponto, especialmente nesse ponto aí. Tá, então eu vou tentar desenhar uma reta aqui, torçam por mim. Uma reta R aqui. Bom, essa reta ela é inclinada de um certo ângulo com a horizontal, concorda um ângulo θ aqui. Quando você tira a tangente desse ângulo θ, isso te dá exatamente a taxa de variação dessa função. Esqueci de dizer, né? Essa função, esse gráfico que eu coloquei aí, de roxo, rosa, sei lá, é o gráfico de uma função f. Por isso que eu escrevi que nesse ponto, esse ponto, vou chamar de ponto P, né? É nesse ponto P que eu estou olhando a taxa de variação da minha f. Eu tenho aí, esse ponto P ele tem coordenadas x0, f de x0. E aí eu quero avaliar como é que é a derivada da f no ponto P. Se você faz a tangente do ângulo de inclinação da reta, é por isso que chama tangente, né? A taxa de variação dessa reta nesse ponto. Isso é nada mais, nada menos que a derivada da f. Tá? É isso que eu estou buscando quando eu estou olhando para a taxa de variação da f. E quando eu estou falando de taxa de variação da f, vocês concordam que eu posso escrever a equação da reta R, né? Que é a reta em verde que está inclinada aí conforme a variação de f no ponto P. Vocês lembram como é que faz? Y menos y0 é igual a m x menos x0. Isso aqui vocês aprenderam lá no ensino médio. Como é que fica aqui? Né? Aqui eu tenho y menos... Esse y0 não é o y0 qualquer, né? É a f de x0. Então eu tenho y menos f de x0. Quem é esse m? Não é a inclinação da reta, mas quem é a inclinação da reta aqui? É a derivada da f. Tá? Então isso aqui é f' de x0 vezes x menos x0. Tá? Isso aqui é a equação dessa reta. Tá? É a equação dessa reta. Isso aqui vocês aprenderam lá em cálculo 1, eu tenho certeza. Mas o que acontece se eu estou falando de uma função de duas variáveis? Né? Porque essa minha f que eu escrevi aqui agora, o domínio dela é o conjunto dos reais. Tá? O que já não acontece quando eu tenho uma função de duas variáveis. Tá? Eu tenho aqui, vou escrever mais para cá, eixo x, para cá está o eixo y e aqui está o eixo z. Bom, se eu escrevo o domínio da minha função, o domínio ele está por aqui por baixo, sei lá. O domínio da minha função ele está por aqui por baixo. E aí eu vou pegar um ponto dentro do meu domínio, é claro, um ponto P aqui. E eu vou dizer que ele tem coordenadas x0 e y0, tá? Aqui. Aqui é o meu ponto x0 e aqui é o meu ponto y0.
Quando eu tenho uma função de duas variáveis, eu estou pegando uma função aí e eu estou atribuindo ponto no plano xy, né? É o conjunto, né? No domínio da minha função, é o conjunto de todos os pontos formado pelas triplas x, y, 0. Concorda que eu usei vale 0, estou em cima do plano xy, tá? Vocês devem estar vendo isso agora em cálculo 2. O que acontece quando eu pego um ponto x0 e y0 dentro do domínio da minha função? A esse ponto P vai estar associado lá em cima um ponto Z, e esse ponto Z não é um ponto Z qualquer, ele é a F do meu xy, tá? E aí quando eu faço x0, y0, né? Aqui é x0 e aqui y0, cuidado com a anotação, tá? E aí quando eu atribuo, né, eu pego esse ponto P e associo a ele um valor real, e aí por isso que a gente chama de função de duas variáveis a valores reais, porque você atribui a essa função dois valores reais e ela vai te retornar um valor real também, tá? Que valor real é esse? É o Z, tá? Desenhar isso é um pouco chatinho, né? Porque você faz o gráfico, isso pode dar uma superfície qualquer, tá? Então, vou fazer aqui uma superfície qualquer, tá? Então, quando você faz o gráfico dessa função, você tem isso aqui, tá? E isso que vocês estão vendo agora é uma função de duas variáveis. E aí, eu não sei se vocês já chegaram em limites de funções de duas variáveis, mas quando a gente quer calcular, a gente quer pensar o quanto que essa função está variando conforme você vai mexendo naquele ponto P que está lá embaixo no domínio da minha função, e aí você vai pensando na taxa de variação da f com respeito agora não a uma reta como eu faço aqui. Lá em cálculo 1 a gente vê reta tangente. Em cálculo 2 vocês vão aprender o conceito de plano tangente, tá? Aí eu pego um ponto P aqui, aí esse ponto P está associado a um ponto Z. Até me perdi aqui. Bem aqui está associado um ponto Z, que não é uma Z qualquer, é a f de x0 e y0. Tá? Isso aqui é um Z. Opa. Esse aqui é um Z de coordenadas x0, y0, z0. Eu posso escrever assim. Tá? Esse ponto eu vou chamar de ponto Q. Ele tem coordenadas x0. Esse ponto que está no espaço, que pertence a esse gráfico. x0, y0, z0. Só que esse z0 é nada mais, nada menos que a f de x0 e y0. Tá certo? Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque vocês vão aprender em cálculo 2 ainda, mas eu já quero contar para vocês porque provavelmente o professor deve ter mencionado o conceito de derivada parcial, né? Lá em cálculo 1 você aprende derivada de uma função, em cálculo 2 você aprende o conceito de derivada parcial. Tá? O que é a derivada parcial? A derivada parcial nada mais é do que eu avaliar a taxa de variação de uma função numa certa direção, né? Então, eu estou analisando parcialmente, né? Essa função ela tem duas variáveis, ou posso ter três, nada me impede de eu ter uma função de três variáveis, só que aí não existe gráfico de uma função de três variáveis, né? Mas enfim. Nesse caso, eu consigo dizer, se eu tenho uma f lá de x, y, z, eu consigo dizer qual é a derivada dessa f na direção x, só na direção x, tá? A derivada dessa f só na direção y e a derivada dessa f só na direção z, tá? Então, nesse caso, eu consigo dizer a derivada só em uma direção do sistema de coordenadas x, y, z, tá? Por isso que chama derivada parcial. Eu estou analisando só uma parte da variação da minha função. E como é que é isso? Né? Eu vou dizer aqui... Gente, eu já estou acabando, tá? Prometo. Seja uma f o domínio dela é o R2 e ela chega no R, tá? Deu para entender? Porque o domínio dessa função é R2, então é um ponto, é um par, é uma dupla, né? É dupla que chama? Não lembro se é dupla ou é tripla. Tripla é quando eu tenho um ponto no espaço, mas enfim. Eu estou pegando um ponto do R2, tá? No plano XY, se eu jogo esse par na minha função, ela vai me retornar um valor real. Por isso que eu digo que é uma função que sai do R2 e chega no R, tá? E vou escrever assim, del f, del x num ponto xy qualquer,
a derivada parcial. Gente, só uma coisa, vocês sabem derivar, né? Cálculo 1, função de uma variável, vocês não tem problema com isso não, né? Com respeito a x e... com derivada, né? Não, lá em cálculo 1, vocês sabem derivar bem em cálculo 1? Função de uma variável mesmo. Bom, vamos lá. Queria começar com bem... Vamos pegar uma função de uma variável, vai? Eu tenho uma f de x igual a 3x². Vocês sabem me dizer qual é a derivada dessa função? Seis x, né? É isso, tá? Vou pegar uma outra f aqui. 4x² menos 2x à quinta mais e elevado a x. Derivando essa daí dá quanto? Deixa eu aproximar aqui. Eu acho que é a cor que não ajuda, né? É porque quando eu passar isso aqui para PDF, vai ficar branco. Estão conseguindo ver agora? Doze x ao quadrado. Não, não. 12x² menos 10x² mais quanto? Você está confundindo com a integral. Com a integral do logaritmo. Você está confundindo. A derivada de e elevado a x é a própria e elevado a x, tá? Isso. É isso. Tá certo? A derivada da e elevado a x é a própria e elevado a x. Vamos continuar com essa cor aqui? Bom, como é que eu levo essa ideia de derivada para as derivadas de mais de uma variável, né? Então, é o seguinte, você lembra que quando eu tenho... Não, vou passar mais uma de cálculo 1 ainda. 3x. Essa daqui dá quanto, gente? E aí vocês vão entender por que eu estou perguntando essa. 3. Gente, eu tenho uma constante e uma variável. Qual é a derivada de um produto de uma constante com uma variável? É a constante, não é? É isso. Por que isso é importante quando a gente vai para cálculo 2? Porque a partir de agora, eu vou ter uma função de duas variáveis, tá? Eu vou ter uma função de duas variáveis, sei lá, uma f de xy, que... Vou pegar uma simples aqui, xy, tá?
Agora eu vou fazer duas derivadas. Toda função de duas variáveis ela tem duas derivadas. A derivada parcial da f com respeito a x e a derivada parcial da f com respeito a y. Se essa f depender de x e y, é claro. Se eu tiver uma f de a e b, é a derivada parcial da f com respeito a a e a derivada parcial da f com respeito a b. E a gente representa isso pela letra grega del. Tá? Então isso aqui é del f, del x, aplicado num ponto x, y qualquer. E a derivada parcial da f com respeito a y, aplicada num ponto x, y qualquer. Bom, aqui nessa primeira eu quero saber a derivada da f com respeito a x. Ou seja, eu quero saber o quanto que essa f está variando na direção x, sendo que a y está fixada. Tá? Qual que é o segredo aqui? A x é variável e a y é constante. Tá? X é variável e y é constante. Se a x é a minha variável e a y é constante, qual é a derivada da f de x vezes y? Concorda que é x? X não, tô ficando doido. É y. Pronto. É y. Lembra que a gente fez aqui derivada da f de x igual a 3x. Sobrou 3. Aqui eu tenho f de x igual a x vezes y. Como eu quero saber a derivada da f com respeito a x, x é a variável e a constante é y. Qual o produto de uma constante com a derivada do produto de uma constante com uma variável? É a constante. Se a derivada de 3x é 3, qual é a derivada de xy com respeito a x? É y, porque y é a constante. Tá? E qual é a derivada da f com respeito a y? Aqui é o contrário. Tá? Quando eu faço a derivada da f com respeito a y é a variável e x é constante. Então, qual é a derivada da f? É x. Tá certo? É isso. Aí você leva para um outro aqui. Ai, meu Deus. Fiz besteira. Eu tenho f de xy igual a 3x à quarta y quadrado. Aí eu quero saber qual é a derivada da f com respeito a x. Aí você lembra, x é a minha variável e y é a constante. Gente, se y é constante, você concorda que y quadrado também é constante? O 3 é constante também, aí eu tenho essa constante inteira, que é o 3y quadrado. Repito a constante e faço a derivada do x à quarta. Qual é a derivada de x à quarta? 4x ao cubo. E aí eu resolvo isso daí. 3 vezes 4 aqui dá 12, então eu tenho 12x ao cubo, y ao quadrado. Tá? Tá aí. Essa é a derivada parcial da f com respeito a x. 12x ao cubo, y ao quadrado. Porque a x é a minha variável e a y é uma constante. É um número. Eu trato a y como se fosse um número. Então, 3y ao quadrado, repito, o número, né? 3y ao quadrado é um número. E aí eu derivo o x à quarta, que é 4x ao cubo. E aí eu resolvo isso. Tá? Aí eu quero saber a derivada da f com respeito a y. Aqui é o contrário. Tá? Aqui é o contrário. A y é a minha variável e eu fixo x. Então, x é um número. Se x é uma constante, x à quarta também é. Se x à quarta é uma constante, 3x à quarta também é uma constante. Tá? Então eu tenho 3x à quarta. Tá? Que barulho que foi esse? Cara, que ódio. A gente já está conversando há bastante tempo aqui, mas já estou acabando. Bom, beleza. Minha y está variando. Qual é a derivada de y ao quadrado? 2y. Né? Então aqui eu tenho 2y. Tá? Bom, 3 vezes 2 dá 6. Então eu tenho 6x à quarta y. Tá? É isso. Vou pegar mais uma. Eu tenho uma f de xy aqui, que é... deixa eu ver. 15xy ao cubo mais xy quadrado.
Vamos fazer a derivada da f com respeito a x. Então, del f del x dá quanto? Aí você lembra, se eu estou fazendo del f del x, x é a variável e y é só um número, tá? Se o y é só um número, eu vou repetir esse 15y ao cubo, tá? Aqui fica 15y ao cubo, que é só um número. Eu vou derivar x, né? Vou derivar x. Qual é a derivada de x? É 1, tá? Então a derivada de x é próprio 1. Ou você pode pensar assim, eu tenho 15y ao cubo vezes x. A derivada com relação a x é só um número, então 15y ao cubo, tá certo? Aí aqui eu tenho x vezes y ao quadrado. Então eu tenho um número, que é o x, é o y ao quadrado, estou multiplicando com x. Qual é a derivada de xy ao quadrado com relação a x? É o próprio y ao quadrado. Concorda? Que é só um número. O y é um número, é uma constante, então repito ele aí. Tá certo? Vocês conseguem me dizer qual é a derivada da f com respeito a y? Pensa num pedaço aqui e depois pensa no outro. Quase. Você trata o y como variável, né? Porque eu estou derivando a f com respeito a y, e o x é um número, tá? Então você repete, o 15x é um número, né? Então você repete o 15x e deriva aqui o y ao cubo. Qual é a derivada de y ao cubo? (3y²), beleza. Mais, aí a y é a variável e x é a constante. Repete o x e deriva o y². Qual é a derivada de y²? 2y. Aí, só arrumando, 15 vezes 3 aqui dá 45. Né? Então, você tem 45. E aí, repete, né? xy² mais 2x. Aqui eu tenho x vezes 2y. Isso é 2xy. E tá aí a derivada da f com respeito a y. Tá? 45xy² mais 2xy. Quanto tempo eu tenho, hein? Opa, esse é o OBS. 7 minutos. Tá. Só mais essa. F de xy igual a 2x² y mais x ao cubo y². Quem é del f del x? Del f del x, aí eu estou derivando a f com respeito a x. A y é constante, tá? Então, se a y é constante, qual é a derivada de 2x²? Repete o 2y e deriva o x². A derivada de x² é 2x. Mais, aí você olha para cá agora. Estou derivando com relação a x, então y é constante. Repete o y² e deriva o x ao cubo, né? Que dá 3x². Aí, só arrumando aqui dá 4xy, né? Então eu tenho 4xy mais, aqui dá 3x² y², tá? E essa é a derivada da f com respeito a x. Aí eu quero saber a derivada da f com respeito a y. Qual é a derivada da f com respeito a y? A y é variável e a x é constante. Se x é constante, tudo isso aqui é uma constante, tá? Então, repito, porque eu sempre repito a constante numa derivada, não é? Então, aí eu tenho 2x², aí a derivada de y é 1, que eu não preciso botar, né? Mas, aí eu olho para cá agora. A y está variando e a x é constante. Repita a constante, que é o x ao cubo, e derivo o y². A derivada de y² é 4y ao cubo. Concorda? Aí, arrumando tudo isso, eu tenho 2x² mais 4x ao cubo y ao cubo, tá? E essa é a derivada da f com respeito a x, derivada da f com respeito a y. Se vocês forem treinando e tudo mais, pegar um livro de cálculo 2 e olhar para o capítulo de derivada parcial, vocês conseguem pegar muito tranquilo, tá? É muito fácil isso, é questão de prática, igualzinho a derivada em cálculo 1, tá? Bom,
Para concluir nosso raciocínio aqui em termos de laboratório, por que eu estou contando tudo isso? Porque tem problemas que eu vou pegar, sei lá, eu tenho aqui a área de um retângulo. A área de um retângulo ela tem essas medidas. A mais ou menos delta A, e eu tenho um certo B aqui, mais ou menos delta B. Aí, ao invés de eu fazer esse rolê inteiro que eu fiz aqui em cima, né? Cadê? Calcula a área, depois vai atrás da incerteza fazendo essas multiplicações com somas. A área desse retângulo é a base vezes a altura, não é? Então, a área média é isso aqui é uma área, é um A médio, isso aqui é um B médio. Isso aqui é base média vezes a altura média. Só que a incerteza desse A, ela vai ser dada pelo seguinte, derivada parcial. Só uma coisa antes. Eu posso entender a área dessa figura como uma função de duas variáveis, porque é uma função que depende da base e da altura. Então eu vou dizer que é não sei porque eu estou chamando de V. É uma área, eu vou chamar uma função A que tem coordenadas A e B, que faz o produto AB, concorda? A vezes B dá a área do retângulo aqui. Tenho 3 minutos. Então eu posso encarar o cálculo da área como uma função de duas variáveis, tá? Agora, a incerteza dessa área, né, que é o nosso ΔA, vai ser o seguinte, derivada parcial da minha função A com respeito à primeira variável. A primeira variável é A, que é a altura, representa a altura da minha figura aqui, vezes a incerteza de A mais derivada parcial de A com respeito à base, B, vezes a incerteza de B. É isso que eu faço, tá? Quando você define a equação que você está buscando, que no caso é a equação da área da figura, como uma função, ao invés de você chamar de uma equação, trata ela como uma função, você consegue calcular a incerteza dessa função usando derivada parcial. E isso é muito bonito, é um conceito muito bonito, usando as ideias de cálculo 2 aqui. Tá? Então, usando essas ideias, você consegue fazer. Tá? Derivada parcial da área com respeito à altura, vezes a incerteza da altura, mais derivada parcial da área com relação à base, vezes a incerteza da base. Tá? E aí, com isso, você consegue calcular a incerteza de forma que a área você escrever de vermelho aqui. Quanto tempo eu tenho? 1 minuto. Área média mais ou menos ΔA, centímetro quadrado, pode ser. Deu para entender, minha gente? Beleza. Tranquilo. Podem ir praticando ao longo da semana e a gente vai tirando nossas dúvidas ao longo do caminho, tá certo? A chamada aqui, faltam 5 segundos para encerrar. Obrigado por vocês aí por terem entrado na chamada e até a próxima. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui também. Valeu para quem assistiu. A gente vai se falando ao longo da semana.